Então, vamos lá, pessoal, falar um pouquinho aqui sobre a ondulatória, que aí, como o próprio nome diz aí, o estudo das ondas. Então, a definição aí primordial, né? Estudo das ondas. Como que se dá uma onda, que nem aqui tem essa bela imagem. Imagina agora vocês aí na praia, aí observando as ondas no mar. Então, como que se dá a criação de uma onda? O que seria essa onda aí, ó? Uma onda nada mais é do que uma perturbação que se propaga em um meio. Então, vai essa definição básica, perturbação que se propaga em um meio. O que vai ser principal aqui, pessoal, uma característica aqui fundamental das ondas, tá? Que vocês vão ver que vai ser cobrada em termos teóricos, muitas vezes em questões, que é a característica fundamental, digamos assim, das ondas. Então, vou até colocar esse termo aqui, característica fundamental. Deixa eu só ajeitar isso daqui. Fundamental. Seria o transporte de energia sem transportar matéria. Ó. Então, transporte de energia. Vocês vão ver em muitos exercícios, vai aparecer essa ideia aqui, ó. Sem transporte de matéria, sem deslocamento de matéria, tá? Salvo aí alguns casos da... A gente tem algumas, digamos assim, exceções aí quando a gente fala em termos da física moderna, que tem ondas de matéria, mas aí já são outros casos, tá? Mas analisando no mundo macroscópico aí, né, que nem uma onda no mar, nós temos aí essa interpretação. Como que seria isso? Então vamos pensar exatamente aqui numa onda no mar, ondinha aí no mar. Se você tiver aqui essa maneira aqui, ó, tá? Vamos pegar um barquinho. Imagina isso aqui como se fosse um mar, tá? Imagina então um barquinho aqui, ó, na superfície do mar. Olha que barquinho bonito. Olha isso. Então imagine aí que você tem essa onda se aproximando desse barquinho. Estão observando? Então ela se aproxima com uma certa velocidade. Isso é importante, tá? E esse barquinho ele está numa certa posição aqui que eu posso admitir como uma posição horizontal, ou seja, uma posição no eixo X. O que vai acontecer com esse barquinho quando essa onda passar por ele? Concordam aqui comigo que você vai ter aí uma oscilação desse barco nessa direção, certo? Mas depois que essa onda passou, esse barco retorna para a mesma posição. Ou seja, você não teve o deslocamento da matéria, você não teve o deslocamento aí desse barco. Ou então, até naquele simulador que eu mostrei para vocês, aí eu vou colocar até a imagem dele aqui para vocês. Ó. Nesse caso aqui, ó, que a gente vai utilizar daqui a pouco para analisar, imagine aí cada pontinho desse daqui, cada pontinho verde aqui, ó, tá? Esse pontinho, depois que a onda passa por meio dessa corda, ele retorna para a mesma posição. Tá? Daqui a pouco a gente vai analisar com mais calma a propriedade aqui dessa simulaçãozinha aqui. Antes da gente analisar essas propriedades, vamos falar aqui da classificação dos diferentes tipos de onda. A gente tem duas maneiras aí, duas relações importantes na classificação das ondas. Como que a gente pode classificá-las? Então você pode classificá-la em relação à natureza das ondas, tá? Vou colocar isso daqui, em relação à natureza. Natureza, ou então também em relação aí, ó, à direção de vibração. Direção de vibração e direção de propagação. Direção de vibração e propagação.
Como assim? Bom, primeiramente vamos falar aqui da natureza. Na natureza das ondas, a gente tem dois tipos de ondas, e acho que vocês se recordam aí, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Olha, essas daqui são, aliás, ambas são importantíssimas, mas essas daqui são muito presentes. Opa, ó, a dislexia atacando. Eletromagnéticas. O que seriam as ondas mecânicas? Basicamente, definição básica das duas. Ondas mecânicas necessitam de um meio para se propagar e ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio para se propagar. Se propagam sem ausência de meio, como por exemplo no vácuo. Tá? No caso das ondas mecânicas, o exemplo maior que nós temos aí, ó, um exemplo maior não, mas um exemplo muito importante é o som. Acho que não sei se vocês já chegaram a ver algum exercício desse tipo. Tem um exercício clássico que acho que, se não me engano, é da FUVEST, que fala sobre ah, os filmes espaciais, sabe? Aqueles filmes que retratam em viagens espaciais e tem aquelas explosões, e aí você escuta aqueles estrondos tremendos. Isso não é fiel à realidade, porque no espaço é vácuo. Um vácuo não tem matéria, então não seria possível o som se propagar. Qual que é a única coisa que se propaga no espaço? A luz. Então a luz entra como uma onda eletromagnética. Então essa onda mecânica aqui, ela necessita de meio para se propagar, tá? Necessita de meio. E a onda eletromagnética não necessita de meio para se propagar, se propaga no vácuo. Nós temos aí uma infinidade, aí, um grande número de ondas eletromagnéticas. O maior exemplo, como eu falei, é a luz. Tá? Mas você tem, por exemplo, aí o raio-x, você tem o infravermelho, ultravioleta, ondas de raio, entre outros. Qual que é a diferença entre tais ondas? A gente vai falar daqui a pouco das características principais das ondas, que seria em relação ao comprimento e à frequência. Mas o que é importante em relação às ondas eletromagnéticas? Todas se propagam num vácuo com a mesma velocidade. É aquela velocidade conhecida de vocês, que a gente já utilizou em óptica geométrica, tudo mais, a velocidade da luz, 3 vezes aproximadamente, aí 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? Em relação à direção de vibração ou a direção de propagação, como que se dá aqui essas ondas? A gente tem duas classificações básicas, pessoal. A gente tem as ondas transversais e as ondas longitudinais. Certo? Qual que é a diferença entre as duas? As ondas transversais, nós temos a relação entre a direção de vibração e propagação, ó, elas são perpendiculares. Então, anotando isso daqui, vibração e propagação perpendiculares. Perpendiculares, tá? E as ondas longitudinais, mesma direção de propagação e vibração. Mesma direção de vibração e propagação. Tá? Como assim? Sei que talvez falando fique um pouco complicado, mas vamos dar uma olhada aqui nesse esqueminha. Ó. Olha isso daqui. Opa, não é isso que eu quero mover. Ixi, vai ficar tudo junto aqui? Tudo bem, vai. Aqui dá para olhar, vai. Ó. Olha aqui, pessoal.
Então aqui você tem um exemplo como se fosse uma onda se propagando no interior de um gás, tá? Deixa eu tirar isso tudo aqui para cá, organizar isso daqui melhor, pronto. Ó, uma onda se propagando aqui como se fosse num gás aí no meio qualquer. Então percebam aqui, na parte superior, essa parte aqui de cima, ó, você tem a formação de uma onda longitudinal, tá? Como que se dá essa onda longitudinal? Essa daqui é a perturbação. A mão aqui do cara cutucando essa mola nada mais é do que nós chamamos uma fonte. Igual quando você vai jogar uma pedrinha na água da superfície de uma piscina, alguma coisa, essa pedrinha nada mais é do que a perturbação, é a fonte propagadora da onda. Então, ela está perturbando aqui na mesma direção que vai se propagar essa onda. Quando ele faz esse movimento que está aqui, ó, ilustrado, né? Então você tem uma vibração que se dá assim. E ao mesmo tempo você tem a propagação dessa onda nessa mesma direção. O quê? Ambas aqui estão horizontais, né? Ó, a velocidade, a propagação da onda, propagação aqui, e também aí a vibração, certo? Já nas ondas transversais, aqui, ó, percebam que a vibração agora tá assim, ó. Olha a ilustração aí, como que ele tá perturbando essa corda. Ele tá perturbando na direção vertical, tá? Só que a onda, ela se propaga dessa maneira. Então percebam que ambas são perpendiculares. Essas daqui são mais fáceis de visualizarmos e até são mais comuns aí, né? Você pensa na onda do mar, ela é uma onda transversal. Outra onda que vai ser importantíssima para nós aí são as ondas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas estão transversais. Quais são as ondas longitudinais? Ondas longitudinais são o som. O som se dá de uma maneira longitudinal. Dá até para a gente ilustrar isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Se vocês pensarem numa caixa de som, tá um alto-falante aí, ó. Nossa, que alto-falante feio. Não, para com isso. Vamos desenhar isso daqui bonitinho, né? Nossa, perdendo a capacidade de desenhar.